Nós estamos no mês de conscientização do autismo, gente. E o quadro Família em Sintonia de hoje vai falar sobre autismo na infância, sinais, diagnóstico e tratamentos que podem dar mais qualidade de vida para as crianças com o espectro autista. A filha da Jade foi diagnosticada com autismo pouco antes dos 3 anos. Por isso, ela e a família entenderam na prática a importância do diagnóstico o quanto antes para começar o tratamento. Vinha dando alguns sinais, como a gente chamar pelo nome, ela não atender, ficar num hiperfoco de objetos, enfileirando objetos, um interesse muito grande por alfabeto. E eram pequenos detalhes que foram chamando a nossa atenção. E quando ela entrou na vida escolar, a gente teve também um alerta por parte da escola do tempo de permanência, numa roda de conversa, numa roda de história. Foi graças a isso, na verdade, que a gente conseguiu iniciar uma terapia de forma precoce. Não existe uma regra nem idade específica, mas existem marcos no desenvolvimento infantil. São sinais que podem ser sutis e, embora sejam muito visíveis, não podem isoladamente determinar o diagnóstico. O diagnóstico de alguma dificuldade específica, ela não é fechada apenas por um sinal ou por uma dificuldade num brincar. A gente sempre vai precisar buscar, quando a gente faz uma avaliação de instrumento diagnóstico, a gente vai buscar por mais áreas de atrasos, mais áreas em dificuldade para que a gente possa estar pensando num diagnóstico, e esse diagnóstico ele nunca é fechado sozinho. Então é importante que a gente vai ter esse olhar da clínica, dos profissionais da clínica e também de um profissional, de um médico. Antes mesmo do diagnóstico, o atendimento já começa com o acolhimento da família, que passa por uma avaliação e, se necessário, já começa o tratamento com o paciente. A família ela tem que sentir esse afeto genuíno. Ela tem que perceber que a gente está aqui à disposição dela para trabalhar com eles e para fazer o melhor pelo filho deles. Então, o nosso trabalho ele vai ser fortalecido quando a gente consegue explicar para a família o processo que a criança está passando, quando a gente consegue trazer para a família qual método a gente está trabalhando, ou qual conceito, ou qual abordagem a gente vai trabalhar, porque essa se encaixa melhor para o filho deles nesse momento. A gente mostrar isso para a família através de um plano: ó, o teu filho está vindo aqui para a clínica, a gente vai estar trabalhando com isso, ele veio hoje é isso, e depois a gente vai trabalhar com aquilo. Mesmo que acolhidos, os pais podem lidar com uma série de sentimentos depois do diagnóstico. Dúvidas, comparações, ansiedades, medo, culpa. Por isso a importância que as diferenças sejam respeitadas nas crianças e também na família. Muitas dúvidas que os pais têm: será que quando crescer o meu filho vai dar conta, meu filho vai conseguir trabalhar, vai conseguir ir para uma faculdade, vai conseguir ter a vida dele independente? Então eu sempre digo assim, o mais importante é o que a gente vai fazer nesse momento do diagnóstico. A gente já sabe que a criança apresenta dificuldade, então o mais importante é a gente trabalhar com a criança. Vamos trabalhar para desenvolver ela da melhor forma possível. Tu começa a compreender que não dá mais para te criar grandes planos e que é um dia de cada vez e que tu precisa focar no teu objetivo, que é o que eu preciso fazer agora para auxiliar o meu filho no desenvolvimento dele. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Thalita Tonin, que é doutora em farmácia e orientadora parental. Thalita, eu queria começar te perguntando quais são os primeiros sinais de autismo. Geralmente são alguns sinais precoces relacionados à comunicação e que podem ser percebidos como não atender quando é chamado pelo nome, não conseguir demonstrar com reações e expressões faciais quando está feliz, triste ou zangado, não manter o contato visual, não comunicar ou mostrar aos pais aquilo que interessa, como um objeto especial, por exemplo, não conseguir dar tchau com a mãozinha, uso também repetitivo de algumas palavras ou até mesmo gestos. Mas é a partir do 2º ano de vida que é mais fácil perceber esses sinais de que a evolução social da criança não está adequada para a faixa etária. Porém,
Vale lembrar que nenhum sinal sozinho pode ser utilizado para diagnosticar o autismo. Eles servem como sinais de alerta. Quando ocorrem, o ideal é que a criança seja sempre avaliada por um especialista, incluindo um neuropediatra, terapeutas, para uma avaliação formal, como realizada na clínica que vimos aí na reportagem. E como explicar o autismo para as outras crianças? Uma metáfora que pode ser utilizada para explicar para as crianças e até adultos sobre crianças neuroatípicas é comparar o cérebro e o corpo humano a uma orquestra. E pode até mostrar no celular mesmo, com vídeos, o que é uma orquestra, primeiro para a criança. E depois você explica que assim como vimos nessa orquestra aqui, onde cada músico tem uma função e toca um instrumento com um som diferente, no nosso corpo é parecido, porque cada partezinha também desempenha um papel importante, como se tocasse uma música mesmo. No autismo, por exemplo, algumas partes dessa orquestra têm dificuldade em tocar a música certinha, o que pode afetar o movimento, a fala, a socialização ou outras funções. Mas podemos sempre ajudar essas crianças a adaptar e encontrar maneiras criativas de tocar a música delas. As profs também podem auxiliar na escola com livrinhos, rodas de conversa, nós pais falando sobre isso em casa. E assim, com o nosso auxílio, elas encontram outras formas de se expressar, de aprender e desfrutar da vida, como uma música no ritmo deles. E quanto tempo dura um tratamento em média e como ajudar que essa criança se sinta como as outras? O transtorno do espectro autista não é uma doença, gente, sim um transtorno neurodivergente, portanto não possui cura. Apesar de não podermos tratar o autismo, é possível intervir com terapias para que a pessoa tenha melhora na qualidade de vida, como aprimorar a comunicação, a concentração e diminuir os movimentos repetitivos que podem competir com a aprendizagem. As terapias para o autismo não têm um tempo determinado e não há uma alta definitiva. O objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida dessa criança e ajudá-la a desenvolver habilidades sociais, de comunicação, melhorar a execução das atividades diárias e ter comportamentos mais adequados. Isso pode levar anos de terapias e intervenções especializadas, mas sempre com uma equipe multidisciplinar. Gente, para falar mais de infância, maternidade, crianças neuroatípicas, vocês podem sempre me acompanhar no meu Instagram, que é o @TaliPositivacão. Thalita, a gente agradece por essa entrevista sempre esclarecedora, né? Toda semana aqui com a gente no quadro Família em Sintonia. A gente espera então quinta da semana que vem. Obrigada!